Carga mental na gravidez, na maternidade, no puerpério. Já ouviu falar sobre isso? Carga mental é um termo muito difundido, mas pouco trabalhado na cabeça das pessoas. E eu acho que vale a pena a gente discutir um pouco sobre o que é carga mental e se você está passando por isso na sua casa. Eu me chamo Ana Bárbara Januzzo, sou médica, sou mãe de 2 meninas, a Clarice e a Romana. A sobrecarga que veio com essas crianças foi grande. Isso não significa que seja ruim. Elas adicionaram trabalho na minha vida, mas eventualmente eu sinto, assim como todas as mães, e eu estou passando por uma carga mental excessiva. E é isso que eu quero falar com vocês. Quando a gente tem filhos, é esperado, é óbvio, é lógico que o trabalho vai aumentar, né? Não tem como chegar uma vida dentro da sua casa e você ter que criá-la do zero até sua plena independência e achar que isso não vai dar mais trabalho do que aquilo que era o habitual. Não, é esperado que a carga mental aumente. Acontece que o que a gente está vendo por aí é que a carga mental ela aumenta de forma desproporcional para um dos lados e em 99,9% dos casos é o lado da mãe. Então, o que significa, né? Não é só a carga física de amamentar, trocar a fralda, dar banho, colocar para dormir, que já são coisas que sobrecarregam a gente, que deixam a gente bastante exausta, bastante cansada, estressada, angustiada. A carga mental se relaciona com todo o planejamento, a programação para o funcionamento da casa, para o funcionamento da vida do bebê, que poderia ser dividido, né? Que deveria ser dividido. É claro que todos nós teremos mais trabalho. Falar de carga mental não é querer tirar das costas da mãe um trabalho que é inerente à maternidade, à vida, que é o cuidado do bebê. Mas é entender que existem coisas que vão ficando no colo da mãe porque ela tá fazendo, ela tá pensando, ela tá fazendo. Quando ela vê, ela pensa tudo. Um exemplo clássico é comida na geladeira. O que é que vamos comer? A mulher precisa pensar no que vai comer, pensar na lista de compras, eventualmente fazer as compras, né? Se o companheiro, a companheira, a pessoa que divide a vida não faz junto com ela, fazer as compras, fazer a comida, guardar a comida, lavar a louça. Tudo isso poderia ter sido dividido, mas o pensar, que é o carga mental, tem que ser dividido, porque senão a pessoa acaba tendo que gerenciar tudo. E gerenciar dá trabalho. Pode parecer que não, que o trabalho seja apenas fazer a comida ou comprar a comida para a família comer, mas na verdade, pensar, olhar a geladeira, fazer a lista, planejar, tentando otimizar o seu tempo, planejar as refeições da semana inteira para cozinhar tudo no mesmo dia, por exemplo, se você tenta se organizar dessa forma, esse planejamento ele demanda tempo e ele deve ser feito por quem mora na casa e não apenas pela mãe. Uma outra coisa, por exemplo, são as questões da escola da criança ou da pediatra. Vamos falar do pediatra que é mais fácil. Levar ao pediatra? O pai pode fazer, mas pensar no dia que vai ser a consulta, organizar isso com o horário de quem vai levar, organizar onde estão as coisas, pensar nas vacinas que são necessárias, pagar a consulta, pensar no pagamento, pensar em pegar aquela nota fiscal e pedir o reembolso, fazer todas essas questões que não se relacionam apenas com pegar a criança fisicamente e levar no pediatra. São muitas outras questões da própria carga mental de um trabalho que poderia e deveria ser dividido e não está sendo. Por quê? Porque a pessoa vai fazendo e o outro vai deixando. Então, digamos, se eu peço pro meu marido levar o bebê no pediatra e ele se enrola porque ele não tem nenhuma experiência, e aí ele leva no pediatra errado, ele não liga antes para confirmar a consulta, ele se desorganiza, ele não fez direito como eu faria, eu assumo essa tarefa para mim e na próxima vez eu nem falo com ele e faço. E ao invés dele falar, não, eu posso fazer isso, eu vou fazer isso, deixa que essa parte eu resolvo, ele vai deixando. Tô dando um exemplo, tá, gente? Ele vai deixando. E quando eu vejo, eu assumi uma carga enorme porque eu não concordei com a forma que ele fez as coisas. E aí a gente precisa botar a mão na consciência e pensar, será que eu fiz isso porque eu não consigo ver as coisas funcionando de forma diferente do que eu acredito? Ou porque a pessoa realmente lavou as mãos? Porque às vezes a gente puxa pra nós cargas mentais, porque a gente quer que tudo seja feito de uma certa forma, que poderiam ficar na cabeça do outro, e uma hora ele se organiza. Então talvez a primeira vez ele leve no pediatra, seja o pediatra errado, ou chegue lá e erre o dia da consulta, mas certamente com a dor ele vai aprender a fazer direito na próxima. Na alimentação da casa é a mesma coisa. Nas outras organizações é a mesma coisa. Muitas vezes a gente sai puxando pra nós e aí a gente escuta aquele famoso: mas por que você não pediu ajuda? Porque é muito mais rápido a gente fazer sozinho, a gente pensar sozinho. Mas não deveria ser assim, porque a gente vai só acumulando coisas e coisas e coisas. A gente só acumula trabalho, trabalho, trabalho.
E isso é carga mental. E muito provavelmente, hoje, você tem alguma coisa dentro da sua maternidade, dentro da sua vida, que mudou desde que o bebê chegou, que você assumiu pra você, que você poderia deixar para o outro fazer. Depois de uma conversa, explicar, olha, isso aqui eu gostaria que você pensasse, que você se responsabilizasse por isso. O que for na sua vida, inclusive, o que você pensar aí, escreve aqui pra dar outras ideias para outras mães e pra gente poder discutir. Às vezes é o levar pra escola, às vezes é o montar a comida, às vezes é o arrumar a mochila. Não sei, mas essa coisa você pode desapegar para tirar um pouco da carga mental que você precisa carregar ao longo da sua maternidade, que não precisa ser tão difícil. Às vezes a gente não tem apoio, mas se você tem e você está assumindo para você toda a carga mental, repensa isso e vê se você não consegue colocar um pouquinho dessa carga, dividir melhor essa carga. Eu sei que deveria vir do outro, mas às vezes não vem. Então a gente precisa fazer essa análise e ver o que é que eu estou puxando para mim que eu não preciso carregar. O que é que eu posso entregar na mão do outro para ele resolver. Procura isso, encontra isso, entrega na mão do outro e deixa que o outro resolve. Nas primeiras vezes pode ser que seja difícil para ele, que ele erre, que ele se embanane e tá tudo bem. Uma hora ele vai aprender que você não precisa mais carregar essa carga mental. Delegar é fundamental. E, obviamente, entender que o outro talvez faça um pouco diferente de você, mas tá tudo bem.